Por que que o governo brasileiro entra governo e sai governo, tem essa gastança toda, essa expansão monetária e tudo mais, e assim por diante, e a corrupção brasileira endêmica e tudo mais. Vamos lá. Primeiro, quando foi feito o plano econômico atual, o plano real, ficou estipulado que parte do dinheiro ia para o pagamento da dívida, só não ia para o pagamento da dívida os dinheiros já carimbados, tipo assim, as prioridades de Estado e assim por diante. Então, por isso que o Estado brasileiro continua sempre aumentando, porque se o Estado aumenta, o dinheiro que iria para pagar a dívida fica dentro do país, através de salários de servidores públicos, funcionários, tudo mais. Obras de saneamento básico, que o Brasil praticamente não tem saneamento básico, obras de infraestrutura, e assim por diante. E a corrupção brasileira é uma corrupção meio que roubar a dívida para tentar manter o máximo de dinheiro possível dentro do Brasil, porque o dinheiro em si é só uma ilusão, é só um papel pintado. E a festa está acabando agora com a digitalização total das moedas internacionais e tudo mais. Então, até 2027, por aí, a maioria dos países da Europa já não vão utilizar mais papel. Hoje, atualmente, você vai nos caixas eletrônicos e nos multibancos de Portugal e saca dinheiro na rua, isso vai acabar. Vai ser praticamente como o Pix, vai ser tudo pagamento instantâneo e assim por diante. Você vai conseguir converter seu dinheiro instantaneamente para qualquer moeda do mundo. Esse controle que tem hoje para compra de dólar, de euro, tudo isso tudo vai acabar com base em aplicativos, tudo você vai poder ter na sua conta do seu banco o pacote de moedas que você quiser. Você vai poder comprar e deixar no pacote do seu banco. Você vai ver, isso vai acontecer no Itaú, isso vai acontecer no Nubank e tal. Hoje, atualmente, o banco digital que faz isso é a Nomad e outros aí, remessa online, alguma coisa assim. Mas isso vai estar presente em todos os bancos e corretoras, assim como o Pix hoje está presente, porque vai ter uma internacionalização da economia brasileira, e é um curto período de tempo, é um voo de galinha, ou porque nós estamos colhendo os frutos agora das vendas de commodity, tudo que foi feito para a China, só que a festa com a China acabou, porque a China agora está num período bem complicado economicamente. Ela tá tipo o Brasil no final dos anos 80 com uma dívida gigantesca e implorando a Deus para que os Estados Unidos não parem de fazer comércio com ela e assim por diante. Só que ele já vai parar de fazer comércio e tal, e aí ela tá vivendo aquele período igual o período que o Brasil viveu, de criar o Laserdisc, que era o DVD, fabricar videocassete, só que depois vem a nova tecnologia e a nova tecnologia faz com que toda aquela infraestrutura que foi investida na China tal aconteça o mesmo que aconteceu no Brasil, com os computadores nacionais, com a tecnologia nacional, ela fica estagnada naquilo ali e acaba se perdendo. Uma ou outra tecnologia sai e é vendida exteriormente, assim como o videogame online do Brasil, que mais tarde inspira o Xbox e os jogos online, mas boa parte dessa tecnologia acaba se tornando estagnada, porque toda a tecnologia que nós utilizamos atualmente é alguma patente de 40 anos atrás. Para você ter uma noção, o fogão a indução foi criado para levar o homem à lua. E só agora que o fogão a indução está chegando no Brasil. Boas partes dos lares americanos já usam fogão a indução desde a da década de 60, 70 e no Brasil está chegando agora. Nós estamos uns 10 anos tecnologicamente atrasados frente à Europa. Então, quando você compra uma TV de 50 polegadas no Brasil, na verdade você só está comprando uma tecnologia de alguma fábrica antiga europeia que se modernizou e vendeu o equipamento velho para o Brasil colocar em Manaus e fabricar a TV com a carcaça mais nova, mas com a tecnologia ultrapassada e antiga. Você está entendendo? Nós poderíamos muito bem tentar popularizar isso, mas nunca acaba bem. A questão da taxação das brusinhas, tá? Que o Brasil fez e o governo atual fez é pelo seguinte: o Brasil não tem toda essa reserva que diz ter. Nós temos reserva sim, mas boa parte da nossa reserva é papel podre da dívida americana do período da crise de 2008. O Brasil lucrou muito comprando bastante papel podre. Outro que também lucrou bastante foi o Crédito Suíço, mas o Crédito Suíço faliu. Então, boa parte da dívida nossa está congelada em dívida, rendendo na dívida americana. O que a gente usa no nosso orçamento é parte do dinheiro que a dívida paga para nós
e nós pegamos mais empréstimos e rolando a nossa dívida mais para frente e vai aumentando a nossa dívida que internamente é impagável. Como diria o George W. Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Brasil não vai quebrar, porque o país que controla a própria moeda não quebra. Se o Brasil estiver perto de quebrar, acontece o que aconteceu no governo Bolsonaro, que desvalorizou a moeda 30% e vamos desvalorizando a nossa moeda. E a nossa moeda tende a desvalorizar até 10 para 1 com o dólar, por conta da reindustrialização do Brasil. Para que haja essa suposta reindustrialização, a nossa moeda teria que estar 10 para 1. Mas por que o real está valorizando? Na verdade, o real não está valorizando. O real só está se mantendo e o dólar está desvalorizando muito mais rápido do que o real. Mas isso é de propósito, porque os Estados Unidos estão querendo reindustrializar e trazer as fábricas que foram levadas para a China de volta para os Estados Unidos. Então, tem que ficar de uma maneira que fique mais fácil para reimplementar as fábricas e os serviços e tudo mais. E para isso você tem que artificialmente desvalorizar o poder de compra da sua moeda. Por que da taxação? Porque assim como aconteceu quando o Collor abriu para importação de automóveis e o Brasil foi inundado de Mercedes da noite por dia e as nossas reservas derreteram, você não pode deixar, por mais triste que seja, a compra online internacional tão fácil como estava e ainda continua acontecendo, porque boa parte da reserva vai embora e você não sabe que ela foi embora ou que não foi, porque o real tem muito mais real em papel circulando dentro do país do que nós temos, entre aspas, nos balancetes. E isso vai acabar quando o real for totalmente digitalizado. O Brasil vai ter duas moedas, assim como a China tem o renminbi e tem o iene. O renminbi roda dentro da China e o iene é reserva de valor. O Brasil terá o Drexit, que será reserva de valor lastreado em dólar. E vai ter o real, que é a moeda podre, que vai se desvalorizando dentro do país. Mas isso já aconteceu no passado com o conto de réis e assim por diante. A história do Brasil se repete novamente. E quando o governo brasileiro conseguir um montante totalmente seguro de milhões investido no Drexit, que em algum momento ele vai ser confiável, uns 20 anos para frente, ele vai lá e confisca todo o dinheiro de todo mundo novamente, como sempre é feito na história da República Brasileira. As únicas coisas que não são confiscadas neste país são as ações. Agora, o título aportador foi confiscado, o título de ouro do Brasil deixou de existir, os títulos de dívida também deixaram de existir, o título ao portador, tudo isso deixou de existir com uma simples canetada. Então, parem para pensar no futuro de vocês, no futuro da família de vocês e parem de pensar que... Ah, lembrei também algo muito importante. O Brasil vai se beneficiar muito da ascensão da Índia, porque a Índia agora vai ser a fábrica do mundo. Como que o projeto China foi bem sucedido e conseguiu extinguir boa parte da pobreza chinesa, isso também vai ser implementado na Índia, porque ninguém quer indiano indo para a Europa. Então é melhor que você desenvolva ali e o pessoal fica ali, porque se o país é razoavelmente boa, não tem migração em massas para outros países, por mais que a Europa esteja num momento complicado agora e assim por diante. Então a Índia vai ser o novo motor econômico. Você está vendo na Índia já vídeos tal de ostentação tal, porque quando você quer implementar um processo capitalista de produção tal, você tem que incentivar o anseio da sociedade para algo melhor, assim como foi feito no Brasil, que tinha a família Scarpa, que era industrial, que tinha os Matarazzo, tal, o pessoal old money que gastava bastante dinheiro e ostentava, tal, boa parte daqueles automóveis eles compravam mais barato por influência, tal, assim por diante. E aí incentivavam que os outros ricos comprassem e tirassem aquele dinheiro do país. É assim que funciona a situação. Então a Mercedes vai lá e vende um carro mais barato para um bilionário do que para um milionário, porque o milionário vai querer ter o carro do bilionário. Então muitos milionários vão querer comprar igual o Porsche, certo? O bilionário, ele compra o Porsche por reserva de valor. Então ele compra as edições raras do Porsche, ou ele compra um Porsche, deixa o Porsche parado na garagem, porque com o passar dos anos o Porsche valoriza e ele recupera o seu dinheiro. Então o carro cai de preço,
cai, depois ele começa a subir, sobe bastante, vira peça de colecionador e ele retira o lucro. Ou a classe média compra o Porsche para mostrar que tem um Porsche, gasta um rim para manter o Porsche, não consegue manter o Porsche, vende o Porsche a preço de banana e perde o dinheiro que ela tinha investido no Porsche, entendeu? Como diria o Papa João Paulo II, o mundo seria um local muito melhor se cada um comprasse uma Ferrari para si e não para o próximo. Ele não está falando da avareza, mas sim ele está falando da luxúria. Se você compra uma Ferrari porque o seu sonho é ter uma Ferrari e você gosta de uma Ferrari, você será abençoado. Se você compra uma Ferrari para gerador ou para mostrar para o próximo que você tem uma Ferrari, você será amaldiçoado. É a famosa luxúria. Ao contrário do que muitos pensam, que acreditam que os católicos eram radicais, não. Católicos antigos só tinham prioridades, você está entendendo? A função de uma cadeira é sentar, a função de uma mesa é ser servida e assim por diante. A questão é que o século XIX satanizou tudo e gourmetizou tudo, folheou a ouro e encaixotou e vendeu como se aquilo fosse o supra-sumo da evolução humana, mas na verdade nós só voltamos para trás porque o que era durável da Revolução Industrial inglesa, que até hoje muitos dos objetos funcionam, foi trocado pela obsolescência programada. Então tudo tem um prazo de validade. O milionário compra um Bentley Continental, não é porque é um Bentley, porque é uma reserva de valor e a Bentley não muda de sempre a feição do carro. Se a Bentley começar a fazer isso, esse vai virar carro de classe média, assim como aconteceu com a Jaguar e assim por diante, entendeu? Então o que faz a exclusividade de algo é a quantidade de algo, é o status quo. Assim como Steve Jobs diz com o iPhone que as pessoas pagariam mais caro por menos simplesmente pelo status quo de ter a maçã da Apple. E é o que acontece atualmente. Não digo que o iPhone é inferior às demais tecnologias, porque a qualidade de fabricação é extremamente superior e assim por diante, mas a tecnologia em si, tirando o designer e a carcaça, já pode ser encontrada em muitos telefones com um décimo do valor. Mas simplesmente por conta do status quo, as pessoas continuam ainda comprando iPhone. Eu fui usuário de iPhone, então eu posso falar, a qualidade é superior, principalmente de câmera e tudo mais. E só que hoje eu não vejo a necessidade de ter. Se você trabalha com rede social, tudo bem, mas você tem que ter outras prioridades na vida. Hoje você, se eu não me engano, tá R$ 12.000 um iPhone ou R$ 13.000 um iPhone no Brasil. Se você tem condições, compre, seja feliz. Agora, o que acontece muito no Brasil é que a guria tira uma foto em frente do espelho com o iPhone novo e sem reboco na parede. Então, o povo brasileiro, infelizmente, não tem uma visão de longo prazo, ela é imediatista, e isso foi culpa dos governos subsequentes da República, com congelamentos, guerras civis e tudo mais. Então, o povo não pode pensar em um futuro porque não tem futuro. O Brasil a qualquer momento pode vir um caudilho, derrubar o presidente, fazer um impeachment, uma guerra civil, a moeda desvaloriza e assim por diante. Então, como diria Maquiavel, depois é nunca. Se quando você passa em frente de uma loja com a sua mãe e ela fala na volta a gente compra, ela nunca mais vai voltar naquela rua. E esse é o pensamento do brasileiro. Ele pensa no imediato e não mede as consequências para o futuro. E depois se lamenta da velhice pelas suas escolhas. Boa noite.